Será que o Trump, de alguma forma, ou a equipe dele, do novo governo, está acelerando a análise dos processos? Porque fato é que no último Visa Bulletin, em fevereiro, referente a março, e agora março, referente a abril, né? Nos 2 meses nós tivemos avanços. E esse mês agora, vários avanços em vários vistos. E o Davi vai detalhar isso aqui para vocês, tá bom? Então, esse é o tema da live. O Trump vai acelerar os green cards? Aí quando eu digo isso, falando dos vistos, né? Tanto de família como os employment bases, né? Que levam, né, o imigrante aí a um green card. E eu acho que a gente está começando o ano com o pé direito, né? Exatamente. Não, mas sabe o que aconteceu de verdade? É porque acabou o carnaval. Agora o ano começou O para ano o SAS, começou. entendeu? Agora que eles começaram a trabalhar. Quem diz isso, que o ano começa quando passa o último bloco? Mas é isso aí, né? Coincidências ou não, fato é, né? Vamos falar já pro pessoal, Davi. Depois já dou boa noite para todo mundo que já está aqui com a gente e tal, né? Vamos falar para eles, então, o que boas notícias nós tivemos nesse último Visa Bulletin que saiu agora há pouco. Exatamente. Saiu agora à tarde, mas deu tempo já para a gente destrinchar tudo que avançou. Qual que é a boa notícia, Ricardo? É porque a gente sempre acompanha o Visa Bulletin desde o começo do ano fiscal. E a nossa principal expectativa é que, quando chega no final do ano fiscal, que aconteceu em setembro do ano passado, é normal que alguns vistos se tornem indisponíveis, que algumas datas retrocedam. E explicando por que isso acontece, né? Cada categoria de visto tem uma quantidade limite de green cards que pode ser emitido durante o ano fiscal, que sempre começa em outubro e termina em setembro. Então, por exemplo, o visto EB1 tem 40 mil green cards, aproximadamente, dentro do ano fiscal. O EB2, 40 mil. O EB3 é dividido em duas, 30 mil no geral e 40 mil só para o ano skiller, né? Então dá 40 mil no total, 30 mais 10. Só que algumas categorias de visto têm mais pessoas aprovadas do que a quantidade de vistos disponíveis para aquele ano. Lembrando que não é por processo, é pela quantidade de pessoas da família. Então, se um processo traz 4 pessoas da família, então São se quatro. a gente pegar na média 4 por processo, uma média, os 40 mil vão atender o quê? 10 mil processos apenas. Né? E isso acaba que, para aquelas categorias de visto com maior procura e maior aprovação, você cria uma fila de espera, um backlog. Por isso que alguns vistos levam aí current, só temos o EB1 hoje, que é current, e o EB5 ainda. E aí você tem todos os outros vistos que levam 1 ano, 2 anos, até 18 anos, que é o que está levando, por exemplo, de irmão, né? Então, essa fila de espera é justamente por isso. A quantidade de green cards ela é menor do que a quantidade de pessoas aprovadas. Só que, quando começa o ano fiscal, você tem toda aquela quantidade de vistos disponíveis. E qual que é a expectativa? Que avance mais, que ande mais rápido, principalmente no começo do ano fiscal. E não aconteceu isso nesse ano fiscal de 2025, que começou lá em outubro do ano passado. Pelo contrário, ficou praticamente 3 meses estagnados. Não mudou de setembro para outubro, que é normal mudar, não mudou, manteve-se as principais datas as mesmas. Não avançou nada em outubro, novembro e dezembro. Um avançozinho muito tímido em janeiro. 15 dias, né? Em alguns que casos, se manteve em fevereiro. É. Então, quando chegou fevereiro para março agora, né? A nossa expectativa para o Visa Bulletin de março já era meio pessimista. Você ficou 3 meses sem movimentar. Quando você movimenta só um pouquinho. E já no segundo mês já não movimenta de novo. Quando chegou março, tanto que a gente falou sobre o Visa Bulletin no começo do mês passado, né? A expectativa não era muito boa. Veio março, avançou um pouco. Opa, já deu uma animada. E aí vem agora o de abril com avanço ainda maior e numa quantidade maior de vistos. É por isso que eu brinquei. Passou o carnaval, o pessoal começou a trabalhar agora. Porque parece que todos esses vistos estavam parados praticamente e agora que começou a andar a fila. Porque é normal, você começa a distribuir os vistos, a fila começa a andar. Né? Então agora começou de fato a movimentar o Visa Bulletin como nós gostaríamos que tivesse acontecido desde outubro do ano passado. E você lembrou bem, né? Porque o ano fiscal começou em outubro do ano passado, então agora a gente está encerrando o primeiro semestre do ano, né? Exatamente. Esse Visa Bulletin que saiu hoje, que é referente a abril é o primeiro mês do segundo semestre. Exatamente. Então, o que a gente pode esperar? Se não andou muito no primeiro semestre do ano fiscal, nesse segundo semestre, que vai de abril de 25 a setembro de 25, será que a gente vai ver uma aceleração? É exatamente o que a gente está apostando agora. Tá. Não era esse cenário que a gente estava vendo.
Mas com essas mudanças recentes de fevereiro, de janeiro, na verdade, março e abril, a nossa expectativa, e se isso se repetir em maio, é essa projeção. Acho que o segundo semestre vai acelerar bastante. Nós vamos falar dos avanços em cada visto especificamente, mas aí durante o dia hoje muita especulação sobre os motivos, né? Por que o Visa Bulletin de abril assim veio tão bom, tão otimista, que ninguém esperava tanto avanço e tal? Já dá para dizer que é uma influência do novo governo Trump sobre a SIS ou ainda não? Influência, Ricardo, não consigo dizer. Talvez uma teoria que eu ouvi muito sendo falada também hoje é que, na verdade já estava sendo falado isso no último Visa Bulletin, é que a USCIS de fato estava segurando a concessão de Green Card sem saber o que de fato seria feito pelo Trump assim que ele assumisse o mandato. Então, assim, vamos dar uma travada, vamos segurar um pouco, vamos entender o que ele vai fazer, e aí depois, de fato, entrar o novo governo, aí sim define-se o que vai fazer com a emissão. Não é que ele está acelerando o processo ficou um pouco travado, é uma teoria, a gente não pode afirmar aqui que foi isso, mas uma ação deliberada da própria USCIS em não liberar todos os green cards, não promover tudo, para que agora, assim, já sabendo quais seriam as determinações do novo governo, poder fazer de uma... Porque imagina, concede um monte de green card, vem uma decisão louca que tem que cancelar processo, tem que retroagir, ia ser meio esquisito, né? Mas é uma teoria, não sei se isso vale, se não vale. Na minha cabeça não faz muito sentido um governo deixar um benefício para o próximo. Assim. Por que o governo Sim. Biden, né, que sempre se colocou mais favorável à regularização de imigrante indocumentado, deixaria, né, pouparia green cards para o próximo governo fazer cortesia com o chapéu alheio, né? Não faz muito sentido. Mas fato é que ninguém sabe, né? Esse é o tipo de informação que não é oficial. Não né? é oficial, exatamente. A imigração não fala por que acelerou o julgamento de processo, por que avançou mais as datas. Então a gente sempre está no campo da especulação. Né? Vários profissionais de imigração têm aí as suas teorias, algumas, na minha opinião, são bem consistentes, outras são absurdamente furadas e tal. Mas vamos ficar com o que é fato, né? É o benefício que Exato. saiu hoje, né?